Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, o nosso encontro mensal em que a gente aprende mais da Escritura Sagrada. Ao meu lado, Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, e que vai nos instruir neste momento também. Dom Anderson, seja muito bem-vindo, bom dia. Mais uma vez é uma oportunidade única estar aqui contigo, Tiago Souza, e também me dirigir aos ouvintes da nossa Rádio América e aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais. Momento de graça, de partilha da palavra, onde nós crescemos como discípulos missionários de Jesus Cristo. Dom Anderson, tendo vivido o momento da Páscoa, um momento tão rico da nossa fé, agora nós caminhamos aprendendo mais de Cristo. O que vamos viver nesse momento? De fato, nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor em todas as nossas comunidades. Fomos convidados durante todo o período da Quaresma a, como diz o profeta Joel, rasgarmos os corações e não só as vestes, fazendo uma experiência profunda e sincera de uma busca da conversão. E iluminados por Cristo ressuscitado, nós queremos também acolhê-lo, a exemplo do que fizeram os discípulos. E por isso, hoje proponho uma reflexão sobre o texto do Evangelho de João, que está no segundo domingo da Páscoa. Nós vamos conhecer então a leitura de hoje, está lá no livro de João, capítulo 20, versículos de 19 a 29. À tarde desse mesmo dia, primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: "A paz esteja convosco." Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo, dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Disse depois Tomé: "Põe teu dedo aqui e vê minha mão. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê." Respondeu-lhes Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto, me desculpe. Em cima dessa leitura, a gente já vê um primeiro sinal, que é Jesus chegando ali e estando com os apóstolos, né? O que significa para nós ele encontrar e já dizer: "A paz esteja convosco"? Esse texto é muito interessante, primeiro porque tem uma particularidade, que é o fato dos judeus já estarem perseguindo os cristãos. Como nós sabemos disso? Os cristãos, aqui no texto, estão fechados. Não só o coração ainda fechado à luz da ressurreição, mas a porta do lugar onde se encontravam também estavam fechadas, e o texto mesmo fala por medo dos judeus. Isso indica uma comunidade que precisava ainda fazer uma experiência mais profunda com o ressuscitado para ganhar a coragem e a força do alto para testemunhar a fé. E por isso Jesus se coloca neste dia, e o texto bíblico faz questão de dizer, à tarde do primeiro dia. Qual dia? O dia da ressurreição. O dia no qual Maria Madalena foi ao sepulcro, o discípulo amado foi ao sepulcro, Pedro foi ao sepulcro e lá constataram que o sepulcro estava vazio. Ou seja, Jesus chega e comunica a paz. É Ele o príncipe da paz.
A paz na Bíblia é qualidade de vida plena, ou seja, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, vida digna para todos, ou seja, um sinal do reino. E por isso, ao dizer a paz esteja convosco, Jesus devolve ao coração da humanidade a paz que fora roubada pelo pecado. Ou seja, Deus cria o homem para a comunhão consigo. E por isso, por meio das mãos do ressuscitado, da sua vitória sobre a morte e o pecado na cruz, Deus garante de novo à humanidade inteira a paz, ou seja, a comunhão com Ele, chamando-nos à comunhão uns com os outros. Dom Anderson, a gente percebe que os discípulos estavam ali, fechados, com medo, naquele momento, reunidos. E Jesus depois, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. É a partir dali que encoraja os discípulos a saírem. É interessante, o texto do quarto evangelho, que a gente conhece como Evangelho de João, desde o início até o final, ele tem sinais. Esses sinais são um modo do evangelista comunicar quem é Jesus, ou seja, qual a sua missão, por que ele veio ao mundo. Um dos sinais, que inclusive está antes deste que você coloca, dele soprar sobre os discípulos o Espírito Santo, é o sinal dele mostrar as mãos e o lado. Não é verdadeiramente que Jesus tinha as mãos ainda encuradas, ou seja, somente com as marcas da crucificação. Mas ele recorda aos discípulos que ele, que está ali diante deles, vitorioso, vivo e ressuscitado, é aquele que carregou a cruz. É aquele que foi crucificado e, de fato, também aquele que morreu na cruz para nos salvar. Por isso, os discípulos são levados a fazer uma memória, a recordar a morte e ressurreição do Senhor na esperança de receber a força do alto. E é o que nós fazemos na Eucaristia. Nós atualizamos na Eucaristia a presença do Cristo vivo, aquele que por nós morreu na cruz, como diz Paulo, e ressuscitou. Por isso, o gesto de soprar sobre os discípulos a força do alto. Nós temos que lembrar aqui, Tiago, uma coisa muito importante, que é aquilo que aconteceu no livro do Gênesis. Quando Deus cria o homem frágil, do pó da terra, ou seja, do barro. E aquele boneco inanimado, aquele ser que não tinha vida, recupera, ganha a vida, melhor dizendo, quando Deus sopra sobre as narinas daquele boneco que ele criou. Ali há a criação da humanidade. O gesto de Jesus, que é um gesto do evangelista que recupera aquela primeira criação, nos coloca diante da nova criação. A nova criação se dá por meio da ressurreição de Cristo. É Ele que sopra sobre nós a força do alto, renovando os nossos corações marcados pelo pecado, para que vivamos unidos a Ele uma vida nova. E aí sim, como você disse, possamos testemunhá-lo com coragem, intrepidez, generosidade. Trazendo isso hoje para o nosso dia a dia, o impulsionar da nossa vida é o sopro do Espírito Santo. Exatamente, ou seja, na ressurreição do Senhor, nós somos convidados, a exemplo dos discípulos, a abrirmos o coração para que Ele nos recorde, para que aqueça os nossos corações, como dos discípulos de Emaús, com a sua presença. E ao soprar sobre eles, também nós peçamos que este sopro do Espírito venha sobre a igreja inteira, a fim de que neste período pascal, sobretudo, mas ao longo de toda a nossa vida, nós não tenhamos medo de testemunhá-lo. Ao contrário, sejamos corajosas testemunhas de Cristo, marcados e marcadas pela experiência do ressuscitado, impulsionados pela ação do Espírito, para anunciar com alegria evangélica os valores do reino. Nesse evangelho a gente tem uma figura muito importante, que é Tomé. E a gente costuma até brincar no dia a dia que a gente é igual Tomé, só acredita vendo, né? Isso virou popular até. Mas Tomé nos ensina muito, na parte dele aí, a principalmente viver em comunidade, Dom Anderson. Isso é interessante porque tem 3 aspectos que são muito importantes para todos nós que queremos ler o Evangelho de João. Por exemplo, eu quero ler o Evangelho. Quais são os 3 aspectos mais importantes? Para compreendermos bem o que o evangelista propõe no seu Evangelho, precisamos 3 elementos fundamentais. Primeiro,
uma memória atualizada da ressurreição. Segundo, o lugar de fazermos essa memória é a comunidade, onde nós nos reunimos para escutar a palavra, partilhar o pão da Eucaristia unidos como irmãos. E o terceiro elemento fundamental é o Espírito Santo, porque é Ele o agente, é Ele aquele que vai recuperar em nós, como disse o próprio Jesus, as palavras que Ele nos falou. Por isso, se nós queremos ler bem o Evangelho de João, lembremos o seguinte: o Senhor nos convida a fazer uma memória atualizada, ou seja, reconhecermos que Ele está vivo e trazermos essa vitória sobre a morte para a própria vida. Onde isso acontece? Quando nós nos reunimos em comunidade, quando o Senhor nos fala e junto como irmãos e irmãs, nós acolhemos a força do Espírito que vai fazer de nós testemunhas. Então, a comunidade é o lugar onde, por meio da obra do Espírito, nós somos levados a ser testemunhas de Cristo. E vejam que Tomé, no primeiro dia, não estava lá. Ou seja, o fato de não estar lá confere a Tomé aquilo que eu acabei de dizer. Fora da comunidade, dificilmente nós crescemos na fé. Fora da comunidade, dificilmente nós somos capazes de compreender que o Senhor está vivo pela obra do Espírito que age no corpo da igreja. E aí, Dom Anderson, Jesus dá uma resposta a Tomé. Qual é o recado que Jesus dá a Tomé e também nos dá diante dessa resposta? De fato, o texto é muito particular ao dizer que 8 dias depois, ou seja, se no primeiro dia da ressurreição do Senhor, o domingo, no qual nós celebramos a Eucaristia e a Páscoa, o Senhor estava com os discípulos, comunicou aos discípulos a força do alto, conferiu a eles o poder de libertar os homens do mal do pecado, de serem reconciliados com Ele, como diz Paulo. 8 dias depois, quem estava era Tomé. Ou seja, aquele que não estava na comunidade antes, aquele que não fez a primeira experiência do Senhor, lá estava. E diante de Jesus, que se apresenta, ou seja, dessa memória atualizada, da celebração da Eucaristia, que confirma e atesta: o Senhor está vivo, Tomé faz a mais alta profissão de fé que o quarto evangelho tem. Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, ele reconhece Jesus como o Messias enviado do Pai e, ao mesmo tempo, reconhece como Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus presente no meio da comunidade. E aí sim, Jesus diz a ele: olha, você viu e acreditou. Felizes serão aqueles que vão acreditar, mesmo sem terem visto. E esses somos nós. Somos nós que recebemos o testemunho da igreja, somos nós que acolhemos a palavra em comunidade, somos nós que, pela obra do Espírito, nos tornamos testemunhas de Cristo. E aí a importância, Dom, até que o senhor deixasse um convite para quem está nos assistindo, escutando também pela Rádio América, a importância da gente viver em comunidade, e não só viver também, praticar, fazer parte da comunidade. Exatamente. A palavra de Deus nos indica, desde o início ao fim, no Primeiro Testamento e no Segundo, a força da comunidade. Ou seja, Deus fala ao seu povo reunido. Os Atos dos Apóstolos estão cheios de passagens que falam desta comunidade que cresce, escutando a palavra, acolhendo a força do alto, vivendo entre irmãos e testemunhando para fora da comunidade aquilo que é a vivência que dentro da comunidade aprendemos. Por isso, se de fato nós queremos nos tornar testemunhas do Cristo ressuscitado, se queremos, à luz da fé, com coragem, alegria evangélica, generosidade, compromisso de uma caridade que se estende para fora da comunidade, devemos fazer essa experiência profunda de acolher a palavra, celebrar a Eucaristia, receber a força do alto do Espírito Santo e nos sentirmos enviados como uma igreja em saída, como propõe o Papa Francisco. Muito bem, chegamos ao final do nosso Caminhos da Bíblia de hoje. A gente aprendeu muito aqui, principalmente de ser impulsionados pelo Espírito Santo. Já quero agradecer, Dom Anderson,
por esse ensinamento hoje, e a gente com certeza, sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para dizer o seguinte: esta passagem que nós lemos do quarto evangelho, do Evangelho de João, no capítulo 20, ela é muito importante para iluminar o caminho da Páscoa, esse tempo pascal. Ou seja, o tempo pascal que seja marcado por esta vivência profunda em nossas comunidades, lá onde nós escutamos a palavra de Deus, unidos com os irmãos e irmãs. É lá que nós fazemos a experiência que o Senhor está vivo, ressuscitado. É lá que nós acolhemos os dons de sua graça e, sobretudo, a força do alto, o Divino Espírito Santo, a fim de que, unidos, sejamos de fato uma igreja que testemunha a fraternidade, que compreende o seu lugar no mundo e estende o testemunho da caridade para fora. Ou seja, neste tempo no qual nós nos encontramos, nós precisamos de verdadeiras testemunhas. Homens e mulheres marcados pela luz que vem do alto, pela acolhida da palavra no seio de uma comunidade, sentindo-se enviados para a missão. Pois o discípulo que se compreende discípulo, compreende-se também missionário. Que seja este espírito a marcar o tempo que estamos vivendo da Páscoa do Senhor. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Paz e bem.